Apresentação, take 2. Vocês viram ali que eu reciclei, né, a folha do take 1? Pois é, eu sou dessas que recicla, que cuida do meio ambiente, pois é. Para quem tá pegando esse vídeo primeiro, né, teve o 1, esse é o 2 e vai ter o 3, que é me apresentando. Eu dividi em 3 para não ficar muito longo, né, o vídeo, e também tem uma sequência, assim, para as pessoas entenderem melhor, né, do que se trata. O 1 eu falei quem eu sou, minha formação, de onde eu vim, né, os caminhos que eu andei até aqui. Esse de agora, o 2, eu vou falar da experiência que eu tive com o câncer, mas sem dramalhão, sem choradeira. E o 3 é para falar do projeto, meu projeto de documentário e livro que eu fiz a partir da experiência que eu tive com o câncer, né? Então, por isso que eu dividi em 3 partes, é bastante coisa para falar, então ficaria muito longo um vídeo único, ninguém ia querer assistir. Muito bem, então, eu fui diagnosticada com câncer de colo de útero, já faz 6 anos, tô indo pro 7º ano, então já saí da fase remissiva. Quem não sabe, não é familiarizado com essa parte, com essa linguagem do câncer, a fase remissiva são 5 anos, né, pós-câncer, que é, assim, a incidência dele retornar é maior nesses 5 anos. Já passei, então, da fase remissiva. Só quem passou por um câncer, não importa em qual local, vai entender o que eu tô falando. Mesmo quem conviveu com alguém que teve câncer, não faz ideia do que é receber a notícia do diagnóstico do câncer, assim. Para mim foi uma das coisas mais impactantes, assim, por uma fração de segundos, o seu cérebro, ele dá um tilt, entra em curto-circuito, assim, sabe, fica tentando correr para várias situações ao mesmo tempo, assim, realmente dá um curto, assim, porque quando o médico fala assim, você foi diagnosticada com câncer, sai o chão, assim, né? É uma mistura de muita informação ao mesmo tempo começa a ser processada no seu cérebro. Comigo, pelo menos, foi assim, né? Então, a primeira coisa é assim, caraca, vou morrer. Ferrou, vou morrer. Porque apesar de ainda de ter muita cura hoje, né, o câncer ainda mata muito, né? E depende muito também do tratamento, da forma, da rapidez que você trata, né, depois que recebe o diagnóstico, quando você descobre, né? Então, depende de muita coisa, do seu histórico de vida, assim, a saúde, se é fumante, se fazia esporte, se não fazia, né? Então, tudo isso interfere, predisposição genética, né? Uma das ideias de falar aqui do câncer, né, além das pessoas entenderem, né, que ele deu origem ao projeto do documentário, que vai ser o vídeo 3, é também desconstruir um pouco uns clichês que se falam, assim, eu ouvi barbaridades, assim, ao longo principalmente do primeiro ano, quando eu tava me tratando do câncer, na sala de espera, fiz tudo pelo SUS, tudo, hospital de base em Brasília. Eu nem tinha plano de saúde. Então, eu ficava lá na sala esperando a consulta, então eu conversava, eram muitas mulheres, né, infelizmente, muitas mulheres, com todo tipo de câncer, câncer de útero, câncer de mama, câncer de pulmão, umas que já estavam no fim do tratamento, outras iniciando, como eu, outras na metade. Então, a gente ouve histórias horríveis, a gente conversa ali, né, as mulheres que ficam ali esperando para serem atendidas, e a gente vai se conhecendo aos poucos. Então, essa história de marido que abandona a mulher porque ela teve como se tivesse sido uma escolha, né? Como se a gente escolhesse ficar doente, ninguém escolhe ficar doente. Né? Ou culpa, não abandona, mas fica culpando, ou não entende esse momento de fragilidade, né? Porque você tem o direito de... É um turbilhão de emoções quando a gente é diagnosticado, né? E tá fazendo um tratamento de câncer. Então, para mim, assim, quando o médico falou, me chamou, ligou no meu trabalho
para dizer para eu ir no consultório, porque ele queria conversar comigo sobre o resultado dos meus exames, e eu fui uma pessoa que sempre fiz exames periódicos, eu sempre cuidei da saúde, sempre. Então sempre foi graças aos exames periódicos que eu descobri. Eu já vi, assim, e deu ruim, né? Para ele estar me chamando, assim, é porque alguma coisa aconteceu. E eu nunca me esqueço que uma amiga, uma colega minha de trabalho, falou assim, ela viu que eu fiquei muito mal, né? Ela falou assim, Clara, o câncer veio para você não para trazer morte, ele veio para trazer vida. Eu nunca esqueci essa frase, inclusive eu falo sobre isso no livro, porque no livro do documentário, claro, eu falo, tem um capítulo que é sobre o câncer para as pessoas entenderem como que deu origem o documentário, né? Da onde que eu tive a ideia de fazer o documentário, por que que eu fiz esse documentário. E eu nunca esqueço disso, quando ela falou isso pra mim, eu me grudei nisso que ela falou, e em outras coisas, na fé também, né? Cada um tem um estilo de fé, né? A minha não é de ficar dentro de igreja nenhuma, assim, eu converso sozinha com Deus. O hospital de base fica perto da igreja Dom Bosco, que é uma das igrejas que eu mais gosto em Brasília, mais linda, assim, eu adoro, me traz muita paz. Então, com frequência eu já ia nessa igreja, então sempre, quando eu ia nas consultas, às vezes quando eu saía da consulta, eu entrava na igreja só para me sentir bem, conversar com Deus ali quietinha no meu canto. É um lugar que me traz paz, que eu gosto. Mas não que eu seja religiosa, assim, praticante de nenhuma religião, mas respeito todas. Pois bem, eu fiz tudo que o médico falou que eu tinha que fazer, mas a primeira coisa que eu perguntei pra ele foi... tá, e em que pé tá, né, o câncer? Assim, eu tenho... Quanto tempo de vida eu tenho? Primeiro veio esse turbilhão no meu cérebro, entrou na hora que ele falou, você tá com câncer, Daí eu tive um pouco de lucidez e falei, tá, e quão grave é e quanto tempo eu tenho de vida? Ele falou, não, calma, não é assim, né? Você descobriu ainda no início, tem muita chance de cura, porque eu falei para ele, olha, seja 100% honesto comigo. Não fica com meias palavras que eu quero saber a real, porque eu tenho um direito que eu tenho, decidir sobre a minha vida e o que eu vou fazer com o resto que eu tenho, se for, né, se eu tiver pouco tempo de vida, alguma coisa assim, eu tenho direito de saber o que eu quero, decidir o que eu quero fazer. E isso é horrível, horrível. Porque ele falou, não, tem grandes chances de cura. Eu não posso garantir 100% de chance, mas tem chance de cura. Você tem que fazer o tratamento direitinho. Eu falei, ok. Só que no primeiro ano, quando você começa a fazer o tratamento, você não sabe se você vai ficar curado ou não. Não sabe, é uma incógnita. E aí que eu comecei a pensar muito sobre a minha vida e sobre a felicidade, né, entre outras coisas. Eu pensava muito, eu sou feliz? Caramba, se eu for morrer, se eu tiver só mais 1 ano ou 2 de vida, o que eu quero fazer da minha vida? Como eu quero acabar, né, esses 2 últimos anos fazendo a mesma coisa que eu tô fazendo agora, perto das pessoas que eu tô, né, me relacionando com quem eu me relaciono, o que eu quero da minha vida? E o mais importante, o que eu fiz da minha vida até aqui, né? Então eu pensava muito nisso, assim. Eu pensava mais nisso do que no câncer em si, entendeu? Eu continuei trabalhando, continuei fazendo as minhas eu não sei, eu acho que talvez tenha sido um mecanismo de defesa, eu não me permiti me deprimir, sabe? Assim, tipo, eu não tenho tempo para isso, eu tenho que me curar. Isso que eu botei na minha cabeça. Mas eu ficava pensando muito nisso, assim, caramba, e se não der certo o tratamento, né? Eu fui feliz, eu fiz coisas que eu estou feliz com a pessoa que eu sou, eu posso dizer que eu tenho orgulho de mim. Será que as pessoas com quem eu convivo, as pessoas da minha família, qual é a impressão que elas têm de mim? Quando eu morrer, o que eles vão falar assim? Ah, já foi tarde, como é que vai ser? Eu pensava muito nisso. E então eu comecei a fazer um resgate, assim, de tipo, para quem que eu preciso pedir desculpas, né? Porque eu comecei a pensar assim, eu conversava com Deus e pensava assim, bom, se eu for morrer, por favor, Deus, né? Me leve de um jeito leve e que eu não morra amargurada, essas pessoas cheias de ódio, cheias de rancor, cheias de angústias, né? Que eu vá de um jeito leve. Então eu precisava fazer alguns resgates para essa leveza não depende mais de mim do que dos outros, né? Então assim, eu precisava
pedir desculpa para algumas pessoas. Eu precisava dizer para algumas pessoas que eu gostava delas, dizer, olhando no olho, né? E não só supor que elas saibam que eu gosto delas, né? E eu comecei a fazer isso de fato, assim, né? Fui fazendo tratamento, trabalhando, né? E me questionando. E aí eu comecei a escrever o projeto sobre felicidade. Eu falei, e eu sou feliz? Eu fui feliz até aqui, né? Tô realizada? Eu comecei a ver que na maior parte do tempo, sim, levando em consideração a minha idade, eu vivi muito mais que a maioria das pessoas que eu conheço. Eu vivi intensamente, eu fiz tudo que eu quis, eu viajei muito, eu estudo muito sempre, eu nunca paro de estudar, eu nunca paro de ler, é uma coisa que é quase viciante para mim ler. Então, assim, eu vivi intensamente, né? E tive mais oportunidades do que muita gente que eu conheço. Então, isso já era, né, assim, um ponto favorável que me trazia esse conforto, essa leveza que eu dizia que eu queria ter, né, se eu fosse morrer. E então fui fazendo, só que daí eu também fiz, junto com o tratamento convencional, eu fiz um tratamento ortomolecular. Porque era um direito que eu tinha. Eu não tinha um clone meu para testar, né? Com essa eu essa minha parte eu vou tratar com um tratamento convencional. O meu clone eu vou tratar só com tratamento ortomolecular para ver qual dos dois dá certo e qual, né? Eu não podia me dar o luxo disso. Então eu fiz os dois tratamentos e conversei com os dois médicos. Eu falei: olha, é um direito que eu tenho, eu vou fazer os dois tratamentos, eu acredito nos dois e eu quero os dois. Apresentei os dois médicos e para mim, na minha cabeça, foi excelente e deu muito resultado. Óbvio que você não pode brincar, né, com... Em primeiro lugar, né, se alguém aí se apresentar para você como médico ortomolecular, você pergunta se ele é formado em medicina, ele ou ela, né, porque sim, tem que ter formação, né, então não é qualquer charlatão aí, chazinho, coisa assim, não. E foi funcionando muito, assim, né, eu fazia meditação, acordava 5 horas da manhã para meditar, pensava em mim, no meu corpo me curando, né, mentalizava positivo que eu ia sair dessa, né, que isso ia me fortalecer, que tinha vindo na minha vida para me dar mais força, para eu ser uma pessoa mais resignada. E era assim, todo dia eu tentava uma positividade dentro do possível com uma pessoa que foi diagnosticada com câncer e está se tratando de câncer. Eu fiz esterectomia, que era o mais aconselhável no meu caso, porque o câncer era de útero, mas já, embora fosse no início, ele já estava em metástase. O que é metástase? Ele estava já se espalhando. Então, o aconselhável era que tirasse tudo. Eu tirei, sem dó nem piedade, né? Não sofri, assim, eu ganhei muito peso pós-cirurgia. É uma cirurgia bem punk, assim, mas fui me recuperando rápido. Daí, quando um ano depois eu já estava fazendo caminhada, voltei a fazer alguns exercícios, né? Fui me cuidando. Eu já me cuidava antes. Eu já era vegetariana, por exemplo, desde criança. Então, assim, eu fazia esporte, eu corria, eu caminhava. Eu sempre tive um cuidado, assim, né? Depois do câncer que eu me descuidei, passei a me descuidar mais. Mas antes eu me cuidava muito. Alimentação, né? Não era fumante, não sou usuária de drogas. Então, assim, isso tudo ajudou também na minha recuperação. Então, eu queria dizer para vocês, assim, que se vocês estão passando por isso, acabou de ser diagnosticada, tá no meio do tratamento, assim, pensa, eu sei que é difícil, eu sei porque eu tive. Então não é assim conselho de coach, assim, de que não, né, ou sei lá, de quem não quer menosprezar o trabalho de alguns coaches, né? Tem uns que são bons mesmo. Tem formação para isso, né? Quero dizer. Mas assim, eu passei realmente por isso, então eu sei do que eu tô falando. Não desista, né? Você tem chance, você consegue sair dessa e pensa positivo e vai fazendo alguma coisa que ocupe também, assim, né? Você não, para não ficar só pensando na doença, porque daí aí é complicado, né? E eu, no caso, fui fazendo o projeto do documentário. Eu já estava pensando lá na frente, o que eu vou fazer da minha vida daqui para frente, depois que eu acabar o tratamento. E aí uma das coisas que eu pensei muito, eu falei assim, bom, eu não quero mais fazer o que eu tô fazendo em termos de trabalho, né? Eu quero mudar. Se eu sair dessa, eu vou mudar.
E aí fiz o projeto e em outubro de 2016 eu saí com uma mochila nas costas, o pouco material que eu tinha, sem dinheiro na conta, sem nada, sem patrocínio, sozinha para viajar pelos países das Américas, América do Sul, América Central e América do Norte, para fazer um documentário e um livro sobre a felicidade. E foi definitivamente um dos momentos mais felizes, uma fase, né, da minha vida, assim, de maior realização profissional, pessoal, assim, foram coisas incríveis que aconteceram e eu vou contar para vocês no vídeo 3. Então, eu queria deixar essa mensagem, assim, positiva para quem está passando por um câncer. Não desiste, tem como sair dessa, tá? Confia no médico, confia na ciência, confia em você, confia na sua fé, se você tiver uma, e bola pra frente, dá pra sair.